Vilar, nós sempre batemos na tecla do orçamento, né? Há Exatamente. anos falando sobre essa questão, porque tudo tem a ver com dinheiro, né? Esse é o Exatamente. fato. E aí, quando nós vamos discorrer sobre isso, nós temos que pegar os exemplos mais próximos, né? E Sim, aqui, vai estar aqui na tela, né? Você fez um recorte aqui, separou 4 estados, né? Que a exato. soma da população, das populações desse estado são equivalentes é equivalente à população da cidade de São Paulo, né. Sim, E, com uma pequena diferença, né, o orçamento da cidade de São Paulo é bem maior, né. Na com verdade, certeza. caberia mais um estado do ponto de vista de orçamento, né. Sim, com certeza, né. A gente vê aqui por esses dados aqui, que a soma, né, dos valores da LOA, o que que é a LOA? É a Lei Orçamentária Anual. Então todo ente federado vota a sua LOA, né. No caso de São Paulo, a LOA foi aprovada aqui na Câmara Municipal, 125 bilhões e uns trocados. Eu omiti os trocados, só coloquei aqui os 125 em cima a referência de bi, né. Mas são 125 bilhões e uns trocados. E a soma desses 4 estados aqui, ó, Sergipe, Mato Grosso, Alagoas e Piauí, né, deu 94 bilhões de reais e uns trocados. É assim, os números, se a gente fica só olhando para eles, parece uma coisa meio estranha, né? Sim, Mas esse é um abstrato. dado importante aqui, ó. Nosso efetivo de 7.300, né, tá um pouquinho mais, né, 7.380, se não me engano, guardas municipais, né, guardas civis metropolitanos aqui na cidade de São Paulo, e 23.800 ou 23.696 policiais militares nesses estados. Aí, assim, algumas pessoas podem falar: poxa vida, Vilar, mas a cidade de São Paulo tem um custo operacional, social muito alto. Nós temos população de rua maior do que algumas capitais do Brasil. Então, ou seja, a quantidade de pessoas que estão vivendo na situação de rua aqui na cidade de São Paulo é um número muito grande. Isso demanda que a nossa Secretaria Municipal, né, a SMADES, né, de Defesa Social, que atende as pessoas nessa situação, tenha um orçamento grande, tenha a capacidade de atender essas pessoas para dar o mínimo, né? Que a gente, na verdade, você consegue dar um mínimo ali de humanidade para a pessoa que está nessa situação. Sim, realmente, São Paulo gasta muito dinheiro, né? Com essa situação que nós vivemos aí, né? Não só da situação da pessoa que está em drogadição, mas da pessoa que, né, por algum motivo, não consegue ter sua casa e, infelizmente, está vivendo na rua, né? Só que esses estados aqui tem um negócio que é baratinho, né? Chama justiça, né? Não tem. Então você imagina você pegar folha de pagamento de desembargadores, juízes, procuradores, promotores, defensores públicos e toda a máquina que tem que ter, porque tem que ter. Tem o escrevente, tem o policial judicial, você tem toda aquela máquina para atuar, para fazer com que a justiça desses estados funcione. Então, eles também gastam bastante, É verdade. né? A cidade de São Paulo não tem essa estrutura, né. Não tem, né? Os municípios não têm juiz, né? Então, o município não tem justiça. Então, tudo que eu acabei de descrever aqui, o município nenhum gasta, mas o Estado gasta, né? O Estado gasta. Então, ou seja, é, quando a gente olha esses números aqui, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu trouxe, inclusive, foi na própria audiência pública na Câmara, né? E aqui no nosso programa Fique por Dentro, comparando com o Estado do Paraná. Sim, Porque o Estado do Paraná, sozinho, tem 11 milhões de habitantes, né? Que é o que próximo aqui da nossa realidade aqui em São Paulo, né? Arrecada muito menos do que 94 bilhões de reais. Não lembro de cabeça agora a LOA deles 2025, né? Mas eu posso garantir que é menos do que 94 bilhões de reais. E tem 22 mil policiais militares. Também tem juiz, também tem polícia civil, tem corpo de bombeiro militar, né? Tem toda a estrutura de rodovias que o sim. Estado precisa arcar, né? O início de carreira e o topo de carreira é muito mais alto que o nosso, né. Exatamente, você lembrou bem isso aí da questão do Paraná, né? Por que nós estamos rediscutindo isso aqui agora, né? Primeiro que nós temos sempre nós temos que lembrar disso, de que o investimento aqui pode ser maior, É verdade. né? Se procurar direitinho aí, nós vamos achar que, né, dando uma olhada mais aguçada no orçamento, a gente consegue melhorar um pouco o orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E como você bem colocou no início da sua fala, o orçamento é o que vai dizer se nós vamos ter uma guarda como nós temos hoje, ou se nós vamos ter guardas como aquela que nós constatamos
no nosso apoio à Senasp, né, que eu acabei de falar no bloco anterior aqui, de entrar no lugar e ter depressão lá, a parede desabando lá, o guarda sem uniforme. É o orçamento que dita como é que essas coisas funcionam. Como, por exemplo, nossos colegas, o Márcio, o Rademacher, o Carlão e a Lica tiveram lá em Itararé, que é uma guarda bem organizada, né? Que é uma guarda que tem estrutura, que está preparada para trabalhar, né? Então, assim, a diferença é o orçamento. É o quanto que é colocado de orçamento. Se fizer um levantamento da LOA de lá, nós vamos ver que a porcentagem que a cidade destina lá é maior do que São Paulo destina para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. O falar é importante porque está aumentando. Quando a gente olha o orçamento, ele é sempre... Eu não estou falando do número absoluto, porque, obviamente, o número absoluto sempre vai ser maior, né? São Paulo sempre arrecada mais, né? O orçamento nunca fica menor. Sim. Então, a tendência é que... A tendência não, né? O ritmo é que o orçamento nosso também fique maior. Agora, porcentagem do que nos é direcionado para a Secretaria Municipal de Segurança Urbana em relação ao orçamento geral da cidade tem aumentado. Está aumentando paulatinamente. Isso é importante porque nós precisamos de uma sequência histórica, porque assim, como é que você define o futuro? Olhando para o passado. Exatamente. Você olha para o passado, você vê como é que as coisas funcionaram, o que deu certo, o que deu errado, e você vai acertando para o futuro, né? Então, assim, informação para um futuro não muito longínquo, né? Nós vamos ter essa série histórica para saber como é que vai ser o orçamento de 2027, 2028, 2029. É verdade. Né? E quais são os resultados para a população de São Paulo. É verdade. Né? Vilar, permita-me colocar um ponto aí nessa... Porque assim, quando a gente fala de orçamento, investimento, né? Sim. Mas o maior investimento é sempre o investimento humano, né? Sim. Nós, como entidade de classe, a gente tem que frisar a respeito disso, né? Como já foi dito, né? O inicial e o término de carreira é maior lá no estado do Paraná. Sim. Nesses estados aí também, né? Tem uma exceção aí no meio, tem né? Alagoas, é muito ruim o salário. Enfim, mas de forma geral, né? Sim. É maior. E aqui na cidade de São Paulo, nós viemos de uma história de, nos últimos anos, um investimento, né? Do ponto de vista salarial, então melhorou a condição do início de carreira, embora os nossos amigos subinspetores que estão no meio da carreira acima de 20 anos, os inspetores, né, ficou a desejar, eles não receberam um reajuste a qual eles mereciam, né, mas o fato é que as condições... Alguns nenhum, né? Alguns zero, né? Mas o fato é, as condições como um todo melhoraram. E aí, com essa melhora, também veio melhora de equipamento, melhoras de viatura, né? Melhoras no uniforme, né? E isso, por si só, já trouxe excelentes resultados. Se nós analisarmos os índices da própria Guarda Civil Metropolitana, né? De 2, 3 anos para trás com agora, né? Os resultados, né? São excelentes, são assombrosos, positivamente falando. O contribuinte ganhou, né? E para que nós nos mantemos nessa ascendente, né, trazendo a qualidade de vida para o cidadão da cidade de São Paulo, nós precisamos de reajuste salarial. E isso só é possível, Vilar, com orçamento. Sim, é o ponto inicial, né? Eu até, às vezes, eu brinco com alguns colegas, né? Falo assim, para você entender, seu filho vai lá, você ganha R$4.000. Seu filho vai lá e fala assim, pai, eu quero um carrinho de controle remoto. Quanto custa o carrinho? Ele falou, 5. Então o carro custa R$1.000 a mais do que o seu salário. Você vai conseguir comprar esse carrinho de controle remoto, movido a gasolina, né, aquele espetáculo lá, você não vai conseguir. Agora, se você ganhar 15 mil, se eu parcelar ali e tal, menino bonzinho, obediente, né? Sim. Aí você consegue dar aquele agrado pro seu filho. No nosso caso, é exatamente a mesma coisa. Eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso do equipamento X, Y, Z. Qual é o orçamento para comprar? Tem orçamento? Né? A Fazenda vai dizer assim, não. O previsto para este órgão não dá para adquirir isso, não dá para fazer isso. Quando nós estamos falando de serviço público, o resultado é que tipo de serviço está sendo prestado. E assim, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, ela deu aí um relato de informações, né? Eu ainda não acho isso suficiente, né? Nós estávamos pedindo de forma oficiosa, eu acho que nós vamos ser obrigados a pedir de forma oficial, né? Fazer um ofício, olha, com base na lei de acesso à informação, eu quero saber isso. Eu não precisava disso, né? Era só ir lá e publicar lá quantas pessoas foram presas em flagrante em 2024, quantas armas foram apreendidas em 2024, quantos carros foram apreendidos, né? Ou recuperados, né?
quantos roubos foram atendidos, enfim, quantidade de drogas, né? Para mim é uma coisa natural, era só deu um ano lá, você publica lá a estatística. Sim, sim. Aí, assim, esses dados aqui, ó, atuações criminais em 2025, 703 até o momento que isso aqui tinha sido, né, provavelmente até o comecinho de fevereiro, né? Hoje nós estamos no dia 13, né? Sim. No dia 13, então até o comecinho de fevereiro, o total tinha dado 703 ações criminais, né? Total de ações da guarda, desde da prisão em flagrante até você ajudar alguém simplesmente dando uma informação, né? 238.180 ações. O reflexo é que quando você não tem investimento, esses números caem, né? Quando você pegar o número de criminalidade está caindo também, beleza, não tem problema nenhum. Falar, a quantidade de roubo diminuiu, a quantidade de estupro diminuiu, né? Porque aqui em São Paulo os números, o orçamento é macro, os números da violência também são macros, né? Quando a gente fala assim, olha, tivemos uma redução de 20% no número de estupros. Então você tem lá 1.000 estupros, você tira 20%. Você que é meu matemático Oswaldo Rafael de Souza pode me explicar melhor, né? Mas o que você quer dizer é o seguinte, vamos fazer conta de 50%. Você tinha 1.000, só 500 pessoas foram estupradas. Via de regra, mulheres, né? Que agora estupro também, para quem não sabe, também engloba o homem. Mas, né, 500 mulheres ou 500 pessoas foram vítimas dessa violência absurda. Terrível. Entendeu? Então, assim, falar de 20% é uma coisa. Explica para 500 pessoas que sofreram a violência que tá aceitável. Que não é aceitável, né? E assim, a gente vê os números, a polícia militar era a mesma. Você tem a entrada de policiais militares, tem concurso aberto, tal, mas você tem uma quantidade de saída muito grande, né? São os policiais que se aposentam, aquela quantidade enorme de policiais também que pedem demissão, aquela quantidade de policiais que são demitidos dos processos disciplinares, né? Então, ou seja, na verdade, a polícia militar ela é a mesma. Sim. Inclusive, tem reportagem de que está caindo, né? Exatamente. A quantidade de pessoas que se inscrevem na polícia militar. Então, ou seja, se a polícia militar é a mesma, o diferencial é a guarda. Na redução de número. Porque nós tivemos um investimento pesado, né? A guarda teve quase 300 viaturas a mais do que tinha em 2023, 2.000 guardas a mais do que tinha em 2023, e o Smart Sampa. Sim. Então, assim, eu gostaria muito de ver os números de 2024 nessa ordem esmiuçada aí, roubo, armas, drogas e veículos, né? Eu acho que seria importantíssimo, né? Então, assim, a nossa Guarda Civil Metropolitana, nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana, né? Se puder fornecer, sem que a gente tenha que chegar com um ofício aí pedindo na marra, porque quando eu apresento um ofício com base na lei, tem que fornecer. Né, é na marra, né? Mas não tem problema. Se tiver que fazer na marra também, a gente faz também. Mas acho que não é o melhor caminho, né? Até porque o nosso secretário atual, o Orlando Morando, que foi prefeito lá em São Bernardo do Campo, ele tem feito uma boa propaganda. Sim. Da guarda, né? Então, ou seja, eu escutei uma colega que falou assim, mas ele tá fazendo muita propaganda para ele. É óbvio, ele é o secretário. Sim. Né? Burro é quem tava na secretaria e não fez propaganda. É verdade. Tem que fazer propaganda, o órgão tá lá, tem que ser usado, né? Tem que usar mesmo, né? E assim, usar bem usado, lógico, né? Não é informação fraudulenta. Então, ou seja, a guarda tá fazendo, tá produzindo, ele como secretário é a pessoa que tá à frente, até porque, se tiver um problema sério, quem é que o Ricardo Nunes vai mandar embora? É o secretário. Então ele tem que colher esses frutos mesmo, né? Então assim, a gente espera, secretário, que a gente receba essas informações, né? Mas se quiser ofício também, não tem problema. A gente caminha o ofício, né? Isso é de menos aqui pro Sindicato de Guardas, né, Rafael? É verdade. E esperamos, né, Vilar, que o aumento de serviço e o aumento da qualidade de serviço que vem tendo, né, seja traduzido em também reajuste salarial, porque nós precisamos e ansiamos muito, certo, Vilar? Tem um ofício lá, viu? Tem um ofício. A pauta de reivindicações 2025. Isso aí já tá na mão da secretaria. Exatamente. Você que não tem acesso, vem à nossa entidade aqui. É isso aí. Tem acesso ao ofício.